E você? Você gosta de Counter-Strike, Call of Duty, Battlefield, Battlefront, Rainbow Six e até mesmo Half-Life? Bom, esse vídeo é especialmente para você. Meu nome é Caio Game Boy e hoje iremos contar a história da origem da categoria de jogos mais famosa do mundo, aquela que rende bilhões de dólares. Estou falando dos jogos FPS. Mas chega de enrolação, bora pro vídeo. A primeira coisa que temos que entender é o que é o gênero FPS. O gênero FPS vem, as siglas FPS vem do First Person Shooter, do inglês, que quer dizer jogos de tiro em primeira pessoa. Tá, mas onde isso começou, Caio? Bom, Caio. Bom, podemos dizer que isso começou nos anos 70. Eu sei que você não lembra bem dos anos 70, afinal de contas você é dos anos 2000, mas nos anos 70 foi o marco que deu início à era dos videogames. Tanto que a famosa desenvolvedora de jogos Atari, para você ter uma ideia, ela surgiu lá naquela década, para ser mais específico em 72, e teve o seu encerramento em 84. Tá, mas voltando para os jogos FPS, qual foi o primeiro jogo, os precursores? Bom, aí podemos dizer que teve dois jogos que deram início. São considerados os anos zero da modalidade, a década do ano 73 e 74. 1973 e 1974. E acredite, é recente ainda. Vamos falar do primeiro jogo, que foi criado por Steve Colley, Greg Thompson e Howard Palmer. O nome desse jogo é o precursor, o que daria início é o Maze War. O jogo se trata de um multiplayer X1, né, 1 vs 1, em que dois jogadores são colocados em um labirinto com o objetivo de eliminar um ao outro. Tendo os comandos bem simples, né, fazendo o jogador ir para frente, para trás, direita, esquerda, e é claro, dar uma rotação, e não pode se esquecer de atirar. Ele possui o que hoje é bem utilizado, uma ferramenta que possui em quase todos os jogos de FPS, o minimapa. Naquela época era uma grande inovação. Apesar de ter lançado antes, houve outro jogo chamado Spacing. Eu não sei, vai estar aí na tela, não sei se a pronúncia é desse jeito mesmo. E também é considerado outro jogo que deu origem ao FPS. Neste título, até 32 jogadores podem jogar, sendo divididos em equipes de até 8 pessoas. Cada um possui sua nave e o objetivo é destruir os inimigos com tiros e phasers. Tiros de phasers e torpedos. É claro, isso foi inspirado na franquia de entretenimento Star Trek, Jornada nas Estrelas. Pode parecer até piada de mau gosto, mas não é. Até mesmo nesse primórdio os trapaceiros estavam na ativa. No Maze War, por exemplo, foram identificados dois hacks diferentes. O primeiro oferecia a vantagem ilegal de revelar a posição do inimigo no minimapa. Eu sei que alguns jogos na atualidade já tem isso, né, você poder ver onde está o inimigo, mas naquela época não tinha, e isso era meio que uma violação. E o outro que você vai entender é a capacidade de você atravessar o labirinto. Tipo, o labirinto era tangível. E isso era um hack completo. Mas aí vem a Era de Ouro, a época que deu o boom nos jogos de gênero FPS. Estou falando do início dos anos 90.
Pra você ter ideia, teve como começo um jogo que não é tão famoso assim, que é o Catacomb 3D. Ele foi que deu o pontapé inicial a essa virada, lá em 91. A primeira era de ouro dos jogos de tiro. Foi esse game também que introduziu o estilo que vemos atualmente. Tá, e qual é esse estilo, Caio? Bom, a arma do personagem é centralizada na tela de baixo, e embaixo disso tem a interface com informações como vida, número de balas e outros itens. Todos os jogos de FPS têm isso. Não importa qual seja, Call of Duty, Battlefield, CSGO, Halo, todos eles têm. Mas depois de Catacomb teve outros dois que marcaram a indústria. Que se pá até hoje, na verdade, até hoje, tem a continuação desses jogos. Os títulos são Wolfenstein 3D e Doom. O primeiro jogo, Wolfenstein, foi lançado em 92 e coloca o jogador na pele de um militar norte-americano chamado William Joseph B.J. Blazkowicz durante a Segunda Guerra Mundial. O objetivo era fugir de uma prisão nazista enquanto enfrentava soldados, cachorro ferozes e até o próprio Hitler no final do jogo. O fato de ter diferentes armas, objetivos secundários e ser bem mais agressivo e realístico foi o que chamou a atenção do jogo na época. Mas o outro jogo que você com certeza já ouviu é o Doom. Por sua vez, ele foi lançado em 93. Você está na pele de um soldado que foi deportado para Marte, que é forçado a trabalhar por algo que você fez errado antes. Mas aí acontece algo terrível e por portais que estavam na sua estação, monstros do inferno acabam invadindo o local. E você tem a missão de enfrentar todos eles e escapar vivo. Sim, tem várias semelhanças com Wolfenstein, mas trazia vários aspectos diferentes. Por exemplo, a atmosfera mais tensa, muito mais agressividade, mais armas, muitas armas mesmo, e vários inimigos. E põe a quantidade de demônio que tem nesse jogo, tá? Minha mãe só não deixa jogar ele porque não tem memória no PlayStation. Fora isso, tem itens de jogo, possibilidades no mapa e até uma dificuldade mais elevada. E não podemos esquecer do famoso multiplayer. Sim, mano. O famoso multiplayer online ou até mesmo de tela dividida surgiu a partir dele. Podemos dizer que os deuses dos jogos FPS, né? As lendas foram Tom Hall, John e Adrian Carmack e o grandioso John Romero, responsável por Quake, Doom e Wolfenstein. E falando do Quake, também teve outros dois jogos que marcaram os anos 90. Duke Nukem e Quake. Duke Nukem foi lançado em 91. Não teve um sucesso imediato, como os outros dois. Mas foi graças ao sua terceira edição, lá em 96, Duke Nukem 3D, que trouxe uma grande relevância por diferentes aspectos. O primeiro é pela jogabilidade ser bem diferente, sendo um FPS bem mais fluido do que os outros. E o segundo é por trazer um cenário bem diferente, onde você é um herói no meio de uma metrópole totalmente fodida. O terceiro mais controverso, é claro, foram as polêmicas que o jogo teve. Com um personagem quase satírico, humor apimentado e até erotismo. Mas agora, falando da série mais incrível de todos os tempos, aquela que foi precursora nas competições de jogos eletrônicos, estou falando da série Quake, que apostou numa temática mais séria, cenários escuros e um tom mais maligno. É claro, ele tem várias semelhanças com Doom, tanto que foi até criado pelo mesmo pessoal de Doom, mas eles queriam criar algo bem diferente, que não parecesse como mais um filho do Doom, fosse algo mais diferente, tendo um aspecto meio medieval e meio ficção científica. Ele foi lançado em 96 e tendo uma de suas versões mais aclamadas é o Quake 3, que foi lançado em 99.
o famoso Quake Arena, que assim como o Doom, ele teve mais focado no multiplayer online. Mas aí também temos que falar dos outros jogos que vieram. Um deles é Half-Life. Lançado em 98, você está na pele de Gordon Freeman, um cientista que tem que fugir de um laboratório secreto onde experimentos deram errado e trouxeram espécies estranhas, carnívoras e assassinas para dentro do local. Ele é considerado até hoje um dos melhores jogos da história, e segundo o IGN, é o melhor FPS já feito e que podemos dividir as eras entre antes e depois de Half-Life. Acredite, até eu mesmo já joguei esse jogo e é, top demais. Inclusive Garry's Mod tá aí pra responsabilizar a família. Mas teve, é claro, outro jogo da franquia que veio como se fosse como um mod. Na verdade ele nasceu do mod. Teve o seu boom no início dos anos 2000. Eu sei que você já sabe de qual eu estou falando. Eu estou falando nada mais nada menos do que Counter Strike, que teve uma sua febre nas lan houses aqui no Brasil e no mundo todo. Estou falando de Counter Strike 1.6, tá? Para ser mais específico. Foi um verdadeiro, resultou numa verdadeira cena competitiva nacional e internacional, tendo muitas pessoas e até mesmo competições. A gente ficou tão ficcionado, quando fala a gente, é claro, os brasileiros, por ele que foram diversas vezes para fora do país para disputar torneios. Mais tarde a Valve ainda acertaria, mas nem tanto no Counter-Strike Source, e depois ela se superaria no famoso CSGO, Counter-Strike Global Offensive, que é o melhor jogo de todos os tempos. Isso eu posso falar. Mas é claro, não podemos esquecer de outros dois que estão dominando a atual década. Estou falando de Battlefield e Call of Duty. O Battlefield teve seu início lá em 42, lançando o Battlefield 42. Lá em 42 é ótimo. Teve seu início com um jogo chamado Battlefield 42, ambientado na Segunda Guerra Mundial, tendo uma temática, um jeito bem mais diferente, onde você podia tanto guerrear a pé quanto em tanques, jipes, aviões e navios. Ele também foi o primeiro a ter modo conquista, um dos mais jogados da série até hoje. O COD veio logo em seguida em 2003 com a mesma proposta, toda a ambientação na Segunda Guerra, justamente com fatos históricos, apesar da similaridade no início. Com o passar do tempo, cada game criou sua própria identidade e público, tanto que eles são considerados rivais eternos. Mas é claro, eles são tão perfeitos, mano, que tá aqui guardado no meu coraçãozinho. Eles são marcados principalmente pelos seus modos single player quanto multiplayer. É claro, eles estão passeando cada vez mais pelos mundos históricos, tanto no passado quanto em futuro que não existe, né? Falando de FPS, também não podemos esquecer de falar dos jogos de FPS de console. Tá, cara, mas quais jogos de FPS de console? Você acabou de citar Call of Duty e Battlefield, eles não contam? Contam sim, meu jovem morcego. Mas também não podemos esquecer de outros. Tipo qual, cara? Medal of Honor, que foi até de inspiração para Battlefield e Call of Duty. O famoso 007 GoldenEye, que muita gente das antigas se lembra de ter jogado ele, tá aí até hoje, causando muita nostalgia. O famoso Black e Killzone do Play 2. Não podemos esquecer do Rainbow Six e do famoso, que até hoje está guardado no meu coração pela minha infância, por ter jogado com ele com meus amigos,
ter morrido muitas vezes, ter jogado multiplayer muitas vezes, é o famoso Halo, especialmente Halo 3, tá galera? Ó, que foi jogos de console que mais marcou o gênero do FPS. Atualmente o gênero FPS tem se misturado muito com outros jogos, tipo RPG. Exemplo disso são Fallout, Destiny e Borderlands. É claro, Doom pode trazer uma temática de terror, mas jogos que realmente trouxeram a temática de terror foram Fear, Daylight, Alien Isolation, Alan Zoka que diga, Left 4 Dead, Condemned e, é claro, vários outros jogos. Não podemos esquecer inclusive dos MOBAs, que existem até hoje. Exemplos disso que se deram muito bem foram Overwatch e Paladins. E também não podemos esquecer também do Valorant e Rainbow Six Siege, que beberam muito bem dessa fonte. Mas agora que teve virado modinha, estou falando do gênero FPS com estilo Battle Royale. Você sabe, aquele que só pegou jogos vorazes e tacou em um jogo. Tanto que foi dali que surgiu o famoso PUBG, tanto que PUBG que deu a entrada nesse novo mundo, que popularizou. Em seguida, Counter-Strike e Call of Duty também se apropriaram disso. E não podemos esquecer, é claro, do Fortnite. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street, landed the heinous gangbangers and cold weed. Que tá até hoje com seu modo de construção. Tá, e pra onde vamos? Bom, pra falar a verdade não se sabe ao certo. Pois assim como o mundo dos jogos tem evoluído muito, nós chegamos a um momento que a gente não sabe bem pra onde ir. Para pensar que a gente foi de pixels até 3D, mano, isso é inacreditável. E a mesma coisa vale para as categorias de jogos FPS. A cada ano a gente vê várias inovações, jogos novos, modelos de jogos novos, mas é claro, a gente não tem a capacidade de prever o futuro. Mas a única coisa que a gente podemos fazer é desfrutar dessa beleza de jogos FPS. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Se vocês querem mais vídeos como esse, só deixar o like ou comentar. Não se esquece de se inscrever no canal se você é inscrito. E foi isso, espero que tenham gostado do vídeo. E antes de você sair, tem outro vídeo aí que eu tô deixando pra vocês. Que ó, topzera. Bom cheiro de enrolação. Falou.